Graças a Deus. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também, que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos online, à casa do nosso Deus. Irmãos, essa semana nós vamos dar uma mexida aqui no forro da igreja. Já compramos todo o forro, vamos trocar e substituir algumas luminárias também por quadradas, assim igual essas que estão aqui em cima. Então, terminando o culto, eu queria pedir a gentileza dos homens, para a gente tirar todas as cadeiras da igreja e levar para a sala do Ministério Infantil. Fazer pilhas de até 3 cadeiras ali na sala do Ministério Infantil. Posso contar com os homens? Os homens estão animados. Sexta-feira teve encontro de homens, os homens estavam animados. Está rendendo esses encontros aí, hein? Amém. Então tá bom. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite que está em Salmo 42:5. Salmo 42:5. Apenas esse verso. Salmo 42:5. A palavra do Senhor nos diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Tem uma outra versão que diz assim: Por que te afliges, minha alma? Por que estás gemendo? Espere em Deus, que ainda lhe darás graças, salvação de meu rosto e Deus meu. O título que eu quero dar para a mensagem dessa noite é: Se for preciso, recomece. Amém? Se for preciso, recomece. Tem uma canção do pastor Newton Tuller, um dos fundadores da Presbiteriana Renovada do Brasil, foi o primeiro presidente interino da nossa igreja. Ele está vivo, um dos pastores da nossa igreja ainda hoje. E ele escreveu uma canção que foi cantada e é cantada até os dias de hoje, que faz muito sentido para a nossa vida quando o tema é recomeço. Ele diz assim na canção dele: Eu quero ser... Quem conhece? Canta comigo, então. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E tem a segunda parte, não tem? Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Amém. Vale um aplauso para o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Por que eu quero trazer esse tema nessa noite? Porque nós acabamos de terminar o primeiro trimestre deste ano. O ano nem bem começou. E como a gente tem percebido quantos acontecimentos neste primeiro trimestre. Gente, quanta coisa já aconteceu no início deste ano. Alguém até disse em tom de brincadeira, olha, esse restinho de ano não dá mais nada, né? Tanta coisa que já aconteceu, parece que o ano já está chegando no Natal. E a gente percebe, não sei se você percebe como tem pessoas que estão dizendo que estão cansadas. Sim ou não? Cansadas de diversas formas, um cansaço,
um desânimo, uma falta de motivação, pessoas perdendo o ânimo com facilidade, perdendo a motivação. E você percebe assim pessoas com cansaço não só físico, porque o cansaço físico, você toma um bom banho, come aquela macarronada, o macarrão óleo e óleo, toma um bom banho e descansa. Tem uma boa noite de sono e no outro dia está ok. Mas existe um cansaço, além do cansaço físico, que as pessoas estão enfrentando, que tem trazido um desânimo, tem trazido uma falta de motivação. Perdido a motivação com muita facilidade. Eu fico pensando, será que tem algo que pode ser feito para que a motivação ela permaneça em alta, em atividade na nossa vida? Será que tem algo que dá para ser feito? Será como se manter motivado diante de tantos acontecimentos, tantas situações, tantas circunstâncias que afligem a alma? Ou como nessa segunda versão que eu li, do Salmo 42:5, que faz a alma gemer. Eu acho maravilhoso poder ler este salmo, porque esse salmo de alguma forma é uma resposta para nós. A Bíblia, ela sempre vai trazer uma resposta para a nossa vida, para a nossa existência. De alguma forma, aquilo que nós enfrentamos na realidade do nosso dia a dia, nós encontramos respostas na palavra do Senhor. E eu acho maravilhoso esse salmo. Aliás, esse salmo, o Salmo 42 e o Salmo 43, eles formam um poema que se interligam um ao outro. É como se fosse uma coisa só. E o salmista, quando ele escreve este Salmo 42 e o Salmo 43, ele expõe em palavras o estado da sua alma. Se fosse para você escrever o que passa dentro de você, o que você escreveria no papel? Você já viu que alguns artistas expõem em tela aquilo que está passando com ele? Se fosse para você retratar o que passa dentro de você numa tela, como você desenharia? Sabe, o salmista, ele expõe a realidade da sua alma em palavras, em canção. Muitas canções são escritas de acordo com a experiência. A pessoa está vivendo uma experiência, escreve uma canção, toca muitas pessoas, e era uma experiência pessoal que a pessoa teve, e por isso ela compôs aquela canção. O salmista, quando ele escreve salmo, existe uma imagem na mente do salmista. Ele descreve este salmo de forma imaginativa, como se ele pudesse ouvir, como se ele pudesse enxergar, como se pudesse ele tocar, sentir. Você lê o salmo, você percebe como se ele estivesse diante de tudo que estava acontecendo, ou que aconteceria de forma imaginativa. Nós não temos certeza de onde e quando este salmo foi escrito, quando o salmista escreveu esses salmos, essas palavras. O que nós sabemos é que esse salmista ele estava passando por situações que faziam sua alma gemer. O salmista ele estava distante do lugar de adoração. Hoje nós temos uma liberdade de culto, e quando nós faltamos no culto, no domingo à noite, quando a gente não vem para a igreja, por alguma circunstância, não faz falta na nossa semana. E agora imagine como o salmista estava vivendo, distante do lugar de adoração, distante do templo, distante daquela zona de conforto que ele vivia, distante das pessoas que ele costumava ver e adorar ao Senhor juntamente com elas, numa adoração coletiva. O salmista, quando escreve, ele expõe em palavras como ele estava com saudades do templo, com saudade da adoração. E ainda mais, além de toda essa saudade, dessa memória, ele estava sofrendo insultos, afrontas, pessoas querendo afrontar até mesmo a fé dele em Deus, dizendo: onde está o seu Deus? Eram palavras que o salmista ouvia. Então ele estava sofrendo, de alguma forma, não só internamente, mas externamente também. O salmista, ele se sentia sozinho,
desafiado e sem ninguém para ajudá-lo. Já passou por isso na sua vida? Uma vez eu ouvi de um amigo meu, falou assim, olha, antes de eu ser pastor, ele falou assim, olha, preste atenção, quanto mais líder você se torna, mais sozinho você fica. Eu falei, não, eu repreendo isso em nome de Jesus. E é um cuidado que todos nós devemos ter, porque na rotina, na correria do dia a dia, nas circunstâncias que nós enfrentamos, se nós não cuidarmos, nós vamos nos sentir sozinhos, desafiados e sem ninguém para ajudar. Por isso que a adoração coletiva, a vida em comunidade é muito importante, não só para a nossa fé, mas também para as nossas emoções. O salmista, ele está sentindo dor do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de fora, ele está enxergando um cenário que causava dor, enxergando as circunstâncias que deixava ele aborrecido. Ele estava, além do mais, ouvindo palavras que vinham de pessoas que passavam por ele. Onde está o teu Deus? Para que você esteja numa circunstância como essa. Alguém que diz que talvez ele estivesse no exílio, estivesse exilado, por isso que ele estava longe de Jerusalém, que era o lugar da adoração. E o salmista, além de tudo isso, ele está sentindo também uma dor interna. Os seus pensamentos que não param de ser produzidos e causando angústia, aflição na sua alma. Já passou por isso? Você não quer pensar em determinadas situações que causam aflição na alma, mas os pensamentos não vão embora. O contexto de Salmo 42 e 43, ele se relaciona muito com Jeremias 23, 9, quando Jeremias passa um momento de aflição, que diz assim que o coração dele estava partido, e existia um rompimento de ossos. Nesse Salmo 42 aparece o contexto, uma expressão muito parecida, um coração dilacerado, e os ossos como se estivessem deslocados. Gente, que terrível sentir isso. E o volume de dilemas e aflições que o salmista passava, dava a sensação de silêncio e ausência de Deus. Já passou por isso? Uma sensação de silêncio, Deus não está falando. Não ouço Deus, não sinto Deus, Deus está em silêncio, ou Deus está ausente, Deus está muito distante, por isso que Ele não fala comigo. Diante disso tudo, o salmista, ele estava ansiando desesperadamente pela presença e pela intervenção de Deus. O Salmo 42, ele começa dizendo, assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Tem sede do Deus vivo. Ele está demonstrando em palavras que a alma dele estava sedenta, como que uma corça sentia o cheiro das águas, e esperando que ela pudesse alcançar essas águas, chegar até essas águas para ser saciada. E o salmista diz que a alma dele estava desta mesma forma. E em palavras ele escreve aqui, convencendo a alma dele que valia a pena esperar em Deus. Dizendo para a própria alma, alma, por que você está tão abatida? Porque você está gemendo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda vai ter um tempo de júbilo, ainda vai ter um tempo de celebração, ainda vai ter um tempo de festa, mas espera em Deus. O salmista, ele sabia que o Deus que governa o mundo faria desaparecer a angústia da sua alma. O Deus que governa o mundo faria desaparecer a aflição que fazia com que sua alma gemesse. O salmista, ele sabia que esperar em Deus é saber que não existe alternativa melhor para trocar a angústia, a aflição, a tristeza pela alegria. E é isso. A verdade é que o salmista, ele faz uma reflexão. Ele faz uma reflexão a ponto de ir lá na raiz daquilo que estava causando aflição na alma dele, fazendo com que a alma dele gemesse. Ele faz uma reflexão e ele busca se recompor. E ele espera ansiosamente pelo dia de um novo recomeço na vida dele.
Essa é a verdade que o salmista descreve em palavras. A verdade também é que a ausência e o silêncio de Deus causam ansiedade e dor. Não é mesmo? Deus não fala. O que causa? Ansiedade. Deus está distante, não sente Deus, não ouve Deus, Deus não se manifesta, Deus não responde. Causa dor. Causa dor na alma. A falta de respostas para os dilemas enfrentados no dia a dia, na nossa vida, faz a alma gemer. Você ora, Deus não responde. Não aparece uma mão amiga, não aparece alguém assim, já sei o que você está passando, vem aqui que eu vou te ajudar. Isso faz a alma gemer. Além das lutas diárias que nós enfrentamos, existem sempre aquelas pessoas pagãs que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com o seu bem-estar, insultam, afrontam até mesmo a fé. Não ajudam e ainda atrapalham. Pessoas que não têm compromisso. Não têm compromisso com a gente. Não têm compromisso com Deus. Em todo ambiente você vai encontrar pessoas assim. Onde está o teu Deus? Você não é crente? Por que você passa por isso? Por que você está passando por isso novamente? Porque essa situação na sua vida é a mesma. Porque parece que muitas vezes é cíclico. Termina um problema, estabiliza e vem problema de novo. Quando está tudo bem, ufa, passei por essa, graças a Deus, mas de repente vem outra pancada. E alguém está ali aplaudindo a sua derrota. Está ali alguém, às vezes, ao invés de ajudar, questionando, lançando perguntas, ao invés de te ajudar, mais atrapalham do que ajudam. Você passa por isso também? Todos nós, muitas vezes, passamos por isso. Mas diante de tudo isso, mesmo quando Deus não responde, mesmo quando Deus está quietinho, quando Deus não se manifesta, eu quero dizer uma coisa. Porém, diante de todo o silêncio de Deus, Deus está presente. Deus está presente. Diante de todas as vozes que questionam quem é o nosso Deus, querem diminuir o poder de Deus, diante de todas as circunstâncias que nós enfrentamos, diante de todo o cenário que nós vivemos, diante de tantas notícias ruins, Deus continua presente. Deus continua o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus. E essa certeza enche a nossa alma de esperança. Precisamos olhar diante do espelho e muitas vezes falar assim, ei, por que você está abatido? Que Deus que você tem? O Deus que você tem é o Deus que tem o governo do universo. Nós não temos o governo, muitas vezes, de coisas que estão à nossa frente, à nossa volta, mas Deus tem o controle do universo, de todas as coisas. Gente, Deus tem o controle de todas as coisas, Ele governa o mundo. E nós precisamos dizer isso para a nossa alma quando nós passamos por um momento de abatimento e de aflição. Você já falou sozinho muitas vezes? Algumas vezes, né? Isso muitas vezes é terapêutico, não é? Ah, como é bom. O salmista sabia, sem ter sentado num curso, sem ter passado por um aconselhamento, ele sabia muito bem como isso era terapêutico. Ele precisava dizer para a alma dele, olha, alma, por que você está desse jeito, alma? Você já chamou você mesmo pelo seu nome diante do espelho e falou assim, por que você está desse jeito, rapaz? Você já foi melhor, hein? Você já foi mais produtivo, você já foi mais animado, você já teve mais motivação. Por que você está nesse declínio? Levanta a cabeça, vamos para frente. Você serve um Deus que tem o controle de tudo nas mãos, por que você está desse jeito? Essa certeza que Deus está presente enche a nossa alma de esperança, e a gente precisa ter essa certeza. Nunca desistir, mas esperar em Deus, e esperar em Deus é saber que não existe alternativa melhor para trocar a aflição que está dentro de nós pela alegria. O Deus que nós sabemos que nós servimos, Ele transforma a aflição em júbilo. Troca as nossas vestes para as vestes de alegria. É hora
não é hora de pranto, é hora de se alegrar, é hora de se levantar a cabeça. Deus, Ele tem uma palavra de esperança para cada um de nós. O Deus que governa o mundo, Ele faz desaparecer a angústia da nossa alma. E quando tudo parece escuro, quando tudo parece diante dos nossos olhos que a gente não consegue enxergar, Deus é a luz que brilha nas trevas. Deus é a luz que brilha nas trevas. Às vezes as trevas parecem que dá para palpar, né? Mas Deus se revela e abre aquele caminho. Uau! Deus é a luz que brilha nas trevas. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele passou por momentos de angústia, passou por momentos de aflição na sua alma. A alma de Jesus gemeu. Por mais de uma vez, a alma de Jesus gemeu. Jesus chorou. Jesus afligiu a sua alma. Jesus, por diversas ocasiões, a alma dele fica aflita, fica angustiada. Mas é o mesmo Jesus que Ele dá uma palavra de esperança e de ânimo para nós. Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, a alma de vocês vai gemer, vocês vão passar por momentos que vai fazer com que a alma de vocês o coração fica partido, os ossos, dores nos ossos, como se estivesse se rompendo. Mas saiba de uma coisa, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa convicção que nós temos, aquele que está conosco venceu todas as coisas. E Ele garante que nós vamos chegar com segurança no destino final. Quando você perde a motivação, quando você perde o ânimo físico, emocional, espiritual, quando você já não tem mais vontade de fazer nada, quando você olha para trás e fala assim, meu tempo já acabou, meu tempo já passou, já não tenho mais força para nada, o que você faz? Qual que é a atitude? Qual que é o seu comportamento? Qual que é o seu ponto de tração? Eu gostaria de compartilhar de forma bem pedagógica 3 ensinamentos, os 3 começando com a letra R. Primeiro, reflita. Reflita. É preciso ir lá na raiz, meus irmãos. Olhar lá dentro. O que está acontecendo? Muitas vezes o comportamento externo está revelando que há algo muito mais profundo. A gente caminha com um grupo de pastores, a gente comenta assim que às vezes alguns pecados que aparecem é só a ponta do iceberg. Há algo muito mais profundo. Uma pessoa que mente, por exemplo, o problema dela não é só a mentira. Se for buscar na raiz, tem outros pecados que fazem com que a pessoa venha mentir. A insegurança, espírito de inferioridade, baixa autoestima, ou aprendeu dentro de casa algumas situações e faz com que a pessoa tenha algumas atitudes. Então, é preciso fazer uma reflexão. Então, primeiro, reflita. Olhe para você, o que está tirando as suas forças? O que está fazendo você, de repente, ficar desanimado, triste, sem força física, sem força emocional, sem força espiritual? Fala assim, meu Deus, é preciso refletir. Por que faltam forças para orar? Você já viu? Olha, eu orava tanto, mas agora não consigo orar 5 minutos. Ansiedade da alma, às vezes começa a orar e já acabaram as palavras, mas não é porque não tem conteúdo, é porque a mente já está pensando em outras coisas. Ajoelhou, mas fala assim, puxa, eu preciso levantar, preciso entrar no aplicativo, preciso mandar uma mensagem, preciso fazer isso, responder alguém. Pronto, 5 minutos de oração improdutivas. É preciso fazer uma reflexão, porque, por exemplo, por que não sente mais a presença de Deus como antes? Parece que antes era tão gostoso, chegava e sentia a presença de Deus rapidamente. Ou o que está te desgastando, por exemplo? Já viu que algumas vezes nós entramos em umas lutas que não são nossas? Nós absorvemos demandas que não são nossas. Nós perdemos tempo com coisas que nós não deveríamos perder tempo.
Perdemos com coisas inúteis, coisas fúteis, com problemas que nós não podemos resolver. Algumas vezes nós gastamos tanto tempo e nos desgastamos com coisas que nós não podemos fazer nada. É entregar na mão de Deus e pronto. Mas nós não nos contentamos em orar, nós queremos resolver. E muitas vezes Deus está falando assim, essa luta não é para você entrar. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. Sabe? Algumas lutas, algumas demandas nós entramos, sendo que algumas situações nos desviam do propósito, nos desviam do foco. Por isso que é preciso fazer uma reflexão. A gente perde muito tempo, muitas vezes, com coisas que não são propósito da nossa vida. Não são. E ocupa todo o tempo, toda a energia, e quando é para gastar com aquilo que realmente é propósito, a gente já não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não tem mais vontade. E se torna um peso. É preciso parar um pouco e refletir profundamente. Amém? Segundo, recomponha-se. Recomponha-se. É preciso se recompor, recuperar o fôlego. Como nós cantamos, às vezes, fala assim, Deus, o vaso já está quebrado. Só tem caco. Então, ajunte os cacos, Senhor. Às vezes é preciso ajuntar os cacos e refazer o vaso. Não é mesmo? Às vezes é preciso refazer o vaso, porque só tem caco. Às vezes é preciso ajustar o foco, reajustar o foco e mirar no alvo. Nem o alvo a gente está enxergando mais, porque o foco não tem mais, está desfocado. E nós precisamos ajustar o foco novamente, mirar para o alvo, ir para o caminho certo, para a direção certa, para ter as escolhas certas, as decisões certas. Então é preciso se recompor, reorganizar a vida, reorganizar a rotina, reorganizar as demandas, as prioridades. O que é prioridade para mim? Não é prioridade para você. E nós precisamos reorganizar as nossas prioridades, porque senão nós não vamos cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, e pior, nós vamos fazer a alma gemer. Se você pegar um parafuso que é um torque diferente, de uma bitola diferente de uma porca, não vai encaixar. Não vai dar certo. Se o parafuso for maior e tentar colocar, vai desgastar. E não vai dar certo. Assim é com a gente, se a gente não faz a coisa certa, a gente força alguma coisa, a gente, ao invés de estar se recompondo, a gente está afligindo a alma mais e mais. É preciso reorganizar, encontrar o ponto de tração, alinhar novamente, para seguir em frente, amém? É preciso realinhar. Às vezes está indo para um lado, e Deus está dizendo, não, é para cá. Eu me lembro que eu comecei a dirigir meio cedo. Na realidade, a maioria dos homens aí, comecei a dirigir com 12, 13 anos de idade. Já dirigia sozinho essa idade. Eu lembro uma vez que estava na região rural, depois da curva de nível, assim, e uma estrada de terra, não tinha pedrisco, não tinha pedra, não tinha nada. E eu estava dirigindo e devia estar mais de 40 por hora, mas menos de 60, mas em região rural, sabe como que é? De repente passei numa curva de nível assim, e comecei a entrar na plantação de soja, e eu não conseguia controlar o carro, estava com um Monza 2.0. Deveria ter uns 15 anos de idade, mais ou menos. E tinha gente comigo, tinha mais umas 3, 4 pessoas dentro do carro comigo. E fui até que consegui realinhar o carro e chegar onde eu precisava chegar. Desci do carro, imagine como, né? Perna tremenda e a camisa suada, de nervoso. Ufa, nunca mais faço isso, passar de uma vez em cima dessa curva de nível. E é preciso realinhar, o recompor é realinhar, é encontrar novamente esse ponto de tração para a vida da gente. Sabe quando o carro, também em região rural, quando você passa numa lama e o carro não sai, e patina, e patina, e patina, e patina, tem que achar um ponto de tração. Às vezes jogaram umas pedras, às vezes tiraram o barro, ou alguém vir e puxar, mas é preciso encontrar um ponto de tração, nem que tenha que dar tranco.
tem que sair do lugar. Os meninos não dirigem mais sozinhos, né? Não pode dirigir mais sozinho aí antes dos 18, tá, gente? Vamos tirar a CNH certinho, tá? Isso aí é passado, hoje em dia eu acho que não acontece mais isso. Gente, mas a gente precisa reconhecer também quando chegam os limites da gente. Recompor é quando você assume que chegou no limite, fala assim, cheguei no meu limite, eu preciso me recompor. Então eu preciso parar, preciso respirar, preciso tomar um fôlego novamente, e aí sim se recompor, ir para frente. Amém? Reflita, recomponha-se e recomece. Recomece. O título da mensagem é: se for preciso, recomece. Recomece. Nossa vida é feita de recomeços. É cíclico. Tem áreas da vida da gente que a gente precisa recomeçar constantemente. O casamento é uma dessas áreas. Amizades, relacionamentos, a gente precisa estar recomeçando, mas recomeçando da maneira certa. Se for repetir, a gente vai ficar muitas e muitas vezes fazendo a mesma coisa, mas nós precisamos recomeçar da maneira certa. Não há nada de errado assumir os erros. Você concorda comigo? Vai perder a dignidade em assumir os erros? É vergonhoso assumir os erros? Não há nada de errado, não há nada de vergonhoso. Os homens que dirigem muitas vezes têm uma vergonha de reconhecer que errou o caminho. Está lá dirigindo, passou a entrada. Não, é que eu quis vir por esse caminho, porque eu queria mudar um pouquinho a rota, para não ter Alzheimer, então preciso, de vez em quando, estar mudando de rota, para não repetir o mesmo trajeto. E o que custa assumir? Não, realmente eu errei a entrada, não sei onde eu estava com a cabeça, ou esqueci mesmo. Não custa nada reconhecer os erros, para poder recomeçar. E recomece. Recomece na sua vida com Deus. Se você estava frio, meu Deus, como eu tenho saudade daquele tempo que o Senhor me usava. Como eu tenho saudade daquele tempo que eu sentia a Tua presença. Como eu tenho saudade daquele tempo que o Senhor se manifestava na minha vida. Recomece sua vida com Deus. Seu relacionamento com Deus. Amém? Recomece sua vida ministerial. De repente Deus está querendo mostrar algo novo. Os anos se passaram. Você amadureceu, você teve novas experiências. Deus te usava de um jeito, mas Deus quer te usar de outro jeito. Recomece. Nós não ficamos do mesmo jeito a vida toda. Nós recomeçamos e recomeçamos da maneira certa. Talvez a bagagem que você adquiriu durante os anos é para ser usado agora, para ajudar outras pessoas, para aconselhar outras pessoas, para caminhar com outras pessoas. Ou você que está começando agora, uma vida com Deus também é um recomeço. Tudo aquilo que você passou no passado, as experiências ruins que você teve, não é para ser jogado fora. Talvez é para servir de experiência para poder ajudar outras pessoas que estão passando ou que até podem ser que vão passar. Mas você pode, de maneira preventiva, ajudar alguém. Recomece. Relacionamentos rompidos. Recomece. É preciso recomeçar. Jesus, ele sofreu aflição na sua alma. A alma dele gemeu. Ele venceu todas as situações, venceu o mundo para que a humanidade recomeçasse da maneira certa. Para a gente poder recomeçar da maneira certa. Jesus, ele veio ao mundo porque o mundo estava desfocado. Jesus veio ao mundo porque o mundo não estava alinhado ao propósito eterno. E Jesus, ele veio para alinhar para o propósito eterno, não segundo este mundo, mas o propósito que é regido pela eternidade. Recomece da maneira certa. E a maneira certa é a voz que ecoa da eternidade, não é a voz que ecoa de uma pessoa conhecida tua, de alguém próximo a você, de alguém que mora perto de você, de alguém que você nem conhece, de alguém que você cruza no trânsito ou no seu trabalho.
A direção para você recomeçar não vem dessas pessoas, mas vem da eternidade, ecoa da eternidade para a sua vida. Então recomece primeiramente com a sua vida com Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz para este novo recomeço na minha vida. Amém? Gostaria de convidar o pessoal do louvor para cantar essa última canção, por gentileza. Reflita, recomponha-se, recomece. Imagine quantos de nós poderia dar muitos frutos no reino de Deus recomeçando da maneira certa. Imagine quantos frutos nós podemos refletir para a eternidade recomeçando da maneira certa. Você consegue imaginar isso? Irmãos, nós fomos chamados para dar frutos. Nós fomos chamados para refletir a vida de Deus em outras pessoas. Para dar frutos. Ainda que os galhos, muitas vezes precisam ser podados. Ainda que você fale assim: meu Deus, mas eu estou me sentindo podado. Não significa que é o fim. Às vezes uma planta frutífera, ela precisa passar por uma poda para que dê muitos e muitos frutos ainda. Os discípulos de Jesus, eles recomeçaram mais de uma vez. A gente vê quantos discípulos estavam ali naquela vida, e quando acharam que era o fim, quando eles acharam que tudo estava acabado, daí o Espírito Santo vem e sopra sobre eles, e eles recomeçam. Nós precisamos recomeçar, meus irmãos. Quantos estão dispostos a recomeçar? Digam amém, se for preciso. Se for preciso. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos impulsione a recomeçar. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a nossa vida para que recomeçamos da maneira certa. Em nome do Senhor Jesus. Queria convidar você a colocar-se em pé. E durante este louvor, que você possa falar